Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. O Brasil deve colher mais de 1 milhão de toneladas de maçã nesta safra. No Rio Grande do Sul, segundo o maior estado produtor, a colheita já começou. Pomares carregados. Já são 25 anos cultivando maçãs em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Seu Franco está otimista com a produção. Deve colher 500 toneladas, 45% a mais que no ano passado. E esse último inverno foi muito bom. O inverno foi consistente, a gente teve frio na hora certa, as plantas brotaram no momento justo. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Maçã, a expectativa é colher mais de 1 milhão de toneladas nesta safra. Quase metade desse volume deve sair do território gaúcho. Além do impacto na produção, a cadeia da maçã gera mais de 150 mil empregos diretos e indiretos. O Rio Grande do Sul concentra 47% da área plantada de maçã no país. A Serra Gaúcha reúne a maior parte dos pomares, beneficiada por causa do clima mais ameno, ideal para o cultivo da fruta. Nesta temporada, além de uma safra acima da média dos anos anteriores, as maçãs estão maiores e mais suculentas. Características que reforçam a competitividade da maçã brasileira, tanto no mercado interno quanto nas exportações. O valor da produção agropecuária do milho no estado de São Paulo cresceu 26% em 2025. Além do aumento do VPA, que coloca o milho entre os 10 produtos mais cultivados no estado, o volume cultivado apresentou crescimento de 14,30% na safra 2024-25. O valor de produção agropecuária paulista do grão atingiu mais de 4 bilhões de reais no último ano, com variação positiva de 26,24% em relação a 2024. As regiões que mais produziram foram Itapeva, Assis, Ourinhos, São João da Boa Vista e Presidente Prudente. Juntas, elas representaram 58% do milho produzido no estado. Com demanda aquecida, os valores da soja estão reagindo. Confira. Estimativas da Conab e do USDA indicam produção recorde de soja no Brasil nesta safra. Quase 180 milhões de toneladas devem ser colhidas, mas o setor segue atento ao clima. De acordo com pesquisadores do CPEA, áreas do Sul e do Nordeste enfrentam déficit hídrico. No Sudeste, por sua vez, o excesso de chuvas interrompeu a colheita e limitou a disponibilidade da oleaginosa. O mercado spot segue aquecido, com a procura pela soja para entrega imediata. Com isso, os prêmios de exportação também subiram, sobretudo para embarques de curto prazo. A valorização do real frente ao dólar, que reduz a competitividade do produto brasileiro em relação ao norte-americano, e a perspectiva de aumento na relação estoque-consumo limitaram avanços mais intensos nos valores. Do lado da oferta, os produtores seguem cautelosos nas vendas, atentos às irregularidades climáticas. E a colheita da soja em Mato Grosso apresenta atraso por excesso de chuvas na região. Já no Rio Grande do Sul, a estiagem severa prejudica o trabalho no campo. A colheita da safra de soja 2025-2026 no Brasil perde força nas últimas semanas, depois de um avanço consistente desde o fim de janeiro. Segundo o levantamento da consultoria AGR Rural, até quinta-feira, dia 12 de fevereiro, 21% da área cultivada já havia sido colhida, contra 16% na semana anterior e 24% no mesmo período do ano passado. O principal motivo da desaceleração, apontam analistas, é o padrão climático conhecido como invernado em Mato Grosso. O fenômeno traz chuvas persistentes ao longo de períodos nublados, limitando o trabalho das máquinas no campo e elevando a preocupação dos agricultores com a qualidade dos grãos, especialmente na região norte do estado. Com dias mais úmidos e sem sol, a soja que já foi colhida apresenta maior incidência de grãos danificados e os produtores alertam que as precipitações continuam frequentes.
O problema pode se estender nas próximas semanas e impactar parte da produção. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o cenário é oposto. O estado enfrenta estiagem e temperaturas elevadas, com pouca chuva desde o início de fevereiro. Condições que já começam a refletir em perdas de produtividade nas lavouras gaúchas. Essa variabilidade climática ocorre no momento em que o Brasil caminha para um ciclo mais robusto e produtivo no agronegócio. Projeções do governo indicam que a safra total de grãos 25 e 26 pode alcançar cerca de 354,4 milhões de toneladas, com a soja mantendo a participação de destaque na produção nacional, junto com o milho e outras culturas. Já os especialistas alertam que um degrau climático entre excesso de chuva no centro-oeste e seca no sul está exigindo ajustes no campo e atenção redobrada à qualidade dos grãos colhidos, porque o impacto não se resume apenas no ritmo da colheita, mas também à logística e aos preços internacionais da soja brasileira. As exportações de carne bovina no começo de 2026 mantêm o ritmo de crescimento do ano anterior. Os números são da Associação Brasileira de Frigoríficos. As exportações de carnes e subprodutos bovinos no primeiro mês do ano renderam 1,416 bilhões de dólares em receitas ao país, indicando crescimento de 37,9% em relação a janeiro de 2025, com embarques que totalizaram 278 mil toneladas, um aumento de 16,4%. As exportações para a China no primeiro mês de 2026 somaram 650,33 milhões de dólares, crescimento de 44,9% em relação a janeiro de 2025, com um embarque beirando 120 mil toneladas, aumento de 31,6% no período. A participação da China, maior cliente da carne bovina brasileira no exterior, foi de 43,10% em volume e de 45,9% em receitas, em relação às exportações totais do setor. As vendas de carne bovina para o país asiático em 2026 vão ser limitadas pela cota de 1.100.000 toneladas, resultantes da imposição de medidas de salvaguardas comerciais anunciadas pelo governo chinês no final do ano passado. Volumes extra-cota estarão sujeitos a uma tarifa adicional de 55%, o que deverá dificultar ou até mesmo inviabilizar os negócios acima do limite estabelecido. As vendas para os Estados Unidos, segundo o maior importador da carne bovina brasileira, tiveram aumento na receita de quase 93% em janeiro, comparado ao mesmo mês do ano passado. O volume cresceu quase 63% no período. Já a União Europeia reduziu as compras de carne bovina in natura do Brasil em janeiro. A queda em relação ao mesmo mês de 2025 foi de 5,91% em receitas e 11,7% em volume. A oferta limitada do feijão carioca tem feito o preço subir e a gente explica. Depois de uma forte recuperação dos preços do feijão preto em janeiro, agora é a vez do carioca registrar alta. O levantamento do CPEA mostra que a média parcial do carioca em fevereiro, até o dia 12, está 20% superior à média de janeiro. Em algumas regiões, o avanço supera os 30%. Os pesquisadores indicam que a alta vem das dificuldades de colheita e das restrições de área da primeira e segunda safras. Dados divulgados pela Conab apontam que a safra brasileira de feijão é estimada em 2,97 milhões de toneladas, a menor em 4 anos. Porém, somando essa produção, os estoques iniciais e as importações, a disponibilidade interna é prevista em 3 milhões e 90 mil toneladas, a menor em 10 anos. O preço da mandioca continua subindo, já são 2 semanas seguidas de alta. Com a necessidade de reposição de estoques, o mercado de fécula de mandioca se manteve aquecido na semana passada. O interesse pela farinha também ficou em alta no período. De acordo com o CPEA, com a demanda aquecida e a oferta limitada, os preços da raiz avançaram pela segunda semana seguida. A oferta segue restrita porque nas principais regiões acompanhadas pelo Centro de Pesquisa, o clima seco
ainda predomina, especialmente em áreas do Paraná e do Mato Grosso do Sul, contexto que dificulta a colheita da mandioca. Ao mesmo tempo, em muitos casos, o interesse pela comercialização da raiz permanece baixo, o que, por sua vez, se deve à menor rentabilidade, acentuada pela reduzida produtividade agrícola. E com oferta menor, os preços do milho também seguem em alta. Mesmo com a estimativa de safras elevadas e maior estoque no Brasil, compradores têm dificuldades de fazer novas aquisições de milho. Os produtores estão focados nos trabalhos no campo e com a retração nas vendas e a oferta limitada, os preços estão subindo em várias regiões acompanhadas pelo CPEA. Do lado da demanda, compradores relatam dificuldades nas negociações, pois além da menor disponibilidade do milho, esses agentes evitam adquirir novos lotes nos maiores valores que vêm sendo pedidos por vendedores. Os turistas que forem a Brasília vão ganhar um aliado na hora de programar os passeios, principalmente aqueles que gostam de visitar o campo. A Emater vai lançar um catálogo que oferece experiências de turismo rural e de produtos artesanais. Quem aí aprecia uma boa cachaça de alambique? Nesta fazenda, no núcleo rural Sobradinho dos Melos, são produzidos cerca de 15 mil litros de cachaça por ano. Tem da branca e as envelhecidas em tonéis de carvalho, amburana e jequitibá rosa. Tudo começou com o avô do Igor. Meu avô tinha uma propriedade de cana-de-açúcar lá em Alagoas e quando ele adquiriu essa propriedade, lá para os anos 2003, ele resolveu ter cana-de-açúcar. E aí, vendo os filhos aqui brincando, correndo para um lado para o outro, ele chamou os filhos e falou, vamos trabalhar com cachaça? Aí a gente, opa, que coisa boa, vamos. Aí começamos então a produção em 2017. Aqui eles produzem da cana ao produto final e já tiveram a primeira premiação internacional em 2025. O processo de fabricação da cachaça pode ser acompanhado com uma visita guiada. Cada etapa é explicada de forma detalhada. Ao fim da explicação, um banquete com frios e drinks autorais, feitos, é claro, com a cachaça. O turismo rural por aqui começou há quase 2 anos e será impulsionado ainda mais com a participação do produtor no catálogo que será lançado em breve pela Emater. É o projeto Conexões e Experiências, Turismo, Histórias e Produtos do Campo que Encantam. Um material que poderá ser consultado de forma impressa, física e virtual para que as pessoas da cidade participem mais das experiências no campo. Bom, nesse catálogo nós teremos 40 propriedades rurais que recebem turistas em suas propriedades, com mais de 300 produtos associados a essas propriedades. Então nós vamos ter cachaças, nós vamos ter vinhos, vamos ter queijos, nós vamos ter cervejas, café, então uma diversidade enorme de produtos e de propriedades, onde a população urbana vai poder ter as experiências, a vivência da área rural, porque nós temos propriedades também que têm cachoeiras, que fazem trilha, propriedades onde as pessoas vão poder andar a cavalo. Depois do lançamento do catálogo, que está previsto para março, o Igor espera um aumento no movimento de turistas na fazenda e acha importante a conexão com outros produtores. Esse catálogo está servindo para 2 coisas importantíssimas. A primeira é a divulgação e a segunda coisa principal é que pode nos conectar com outros produtores, que pode colocar aqui dentro da nossa propriedade produtos para serem vendidos também quando os turistas vierem, vão degustar da cachaça e muitas vezes vão querer levar ali uma geleia, vão querer levar um embutido, uma charcutaria, um mel de repente, ou uma cerveja que também combina com cachaça, Então, esse catálogo está servindo para essas 2 coisas que é importantíssima para nós, Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o Brasil. A quinta-feira será marcada por pancadas de chuva mais fortes no Rio Grande do Sul, com chance de acumulados elevados. No Sudeste, a atuação de uma frente fria no oceano, na altura da região e mais afastada da costa, combinada à circulação de ventos em níveis mais elevados, reforça as instabilidades em áreas da região e o risco de temporais deve marcar o dia. Enquanto em grande parte do restante do país, as pancadas típicas de verão também seguem ocorrendo. No Rio Grande do Sul,
As chuvas ocorrem no estado já pela manhã e também ao longo do dia. E a previsão de pancadas moderadas a fortes em áreas do oeste, sudoeste, campanha gaúcha, noroeste, região central e norte do estado, com risco de temporais. E no oeste e sudoeste gaúcho, a situação é de perigo para acumulados elevados de chuva. Atenção para a possibilidade de alagamentos, enxurradas, elevação rápida de rios e também alguns transtornos nessas áreas. No extremo oeste catarinense, além do noroeste do Paraná, também pode chover de maneira mais forte. Em Porto Alegre, tempo firme ao longo do dia, com sol predominando, e a máxima pode chegar até os 31 graus. Em Florianópolis, tempo firme também na capital, e as temperaturas podem chegar até os 31. Já em Curitiba, a chance de chuva rápida durante a madrugada e ao longo do dia, o tempo fica mais firme, com máxima podendo alcançar até os 29 graus. Já na região sudeste, as pancadas de chuva se espalham e ganham força ao longo do dia, em grande parte de Minas, norte, leste, litoral, oeste e interior de São Paulo, Rio de Janeiro e em grande parte do Espírito Santo. E há risco de temporais no extremo leste paulista, sul, oeste e interior de Minas, Triângulo e Zona da Mata Mineira, além da metade sul do Rio de Janeiro, podendo provocar alagamentos em alguns pontos, queda de energia e trânsito mais complicado. E na Grande São Paulo, a chuva ocorre de maneira moderada. Na capital paulista, manhã com tempo firme e chance de chuva moderada à tarde, com máxima podendo subir até os 28 graus. No Rio de Janeiro, chove desde a manhã e ao longo do dia, com pancadas mais fortes, risco de temporais, e as temperaturas podem subir até os 31. E na capital mineira, o sol aparece entre nuvens pela manhã. E ao longo do dia, as pancadas de chuva aumentam, chove de maneira mais forte e também há risco de temporais, com máxima podendo chegar até os 28 graus. A quinta-feira também começa com pancadas em Mato Grosso e em Goiás. E ao longo do dia, a presença de calor e umidade reforça as instabilidades pela região. Há risco de temporais em grande parte de Goiás e em Mato Grosso do Sul, a chuva também aumenta pelo estado. Em Campo Grande e em Cuiabá, há chance de chuva nesta quinta, com máxima podendo subir até os 31 e 32 graus. E em Goiânia, há chance de temporais, e as temperaturas podem chegar até os 29. Ao longo do dia, as pancadas de chuva aumentam em praticamente toda a região nordeste do país, podendo ocorrer de maneira moderada a forte. Em grande parte do interior e áreas mais ao sul da Bahia, metade norte do Maranhão, Piauí e noroeste do Ceará, há risco de temporais. E na região norte do país, as pancadas de chuva também ganham força, com destaque para o Amazonas, norte de Rondônia, leste do Amapá e nordeste do Pará, onde também há chance de temporais. Nessas áreas, atenção maior também para alagamentos, enxurradas, risco em áreas de encosta e, em algumas áreas, pode chover forte por períodos mais prolongados, aumentando o risco de transtornos. Em Salvador, há chance de pancadas de chuva moderadas a fortes pela manhã e à tarde, e a máxima pode subir até os 32 graus. Em São Luís e em Teresina, também há previsão de chuva, com temperaturas podendo subir até os 27 e 30 graus. Já em Manaus, também há risco de temporais, e a máxima pode chegar até os 28 nesta quinta. Em Belém também chove, e as temperaturas podem subir até os 29 graus. E em Boa Vista, tempo mais firme, com temperaturas elevadas, podendo alcançar até os 35 graus. Quinta-feira de calor e pancadas fortes pelo país. E atenção especial para o oeste e sudoeste gaúcho, para acumulados elevados. O Brasil segue buscando mercados internacionais. Inclusive, o presidente Lula está em viagem para a Índia e Coreia do Sul para ampliar o comércio e as parcerias entre os países. O presidente se encontrou com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e participou ontem de uma cúpula global sobre inteligência artificial. No domingo, dia 22, o presidente segue para a Coreia do Sul, onde deve assinar um plano de ações válido até 2029. Quem chega para fazer uma análise é o Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo. Daniel, bom dia, seja muito bem-vindo sempre ao Record News Rural. Oi, Kelly, sempre um prazer falar com você e com os telespectadores.
Pois é, a gente vive um momento geopolítico complicado, né, onde a gente vê aí os Estados Unidos pressionando e os países se reorganizando, fazendo novas parcerias. É uma função do Brasil realmente buscar novos mercados. E qual que é a relevância dessa viagem para o agronegócio brasileiro? Kelly, a importância é fundamental. E aqui é importante a gente pensar em 2 níveis essa resposta. De um lado, nós não estamos falando apenas de um país importante e relevante no mundo. Nós estamos falando da nova China. A Índia tem a maior população do planeta, 1,4 bilhão de pessoas. Um crescimento chinês nos últimos 5 anos entre 7% e 9%. Tem uma tendência de aumentar em muito a sua demanda interna de alimento, com a população em uma classe média que cresce, melhora de vida, quer comer melhor, ao mesmo tempo que tende a se tornar uma espécie de centro estratégico do planeta no futuro. Agora, quando nós olhamos a participação do Brasil nos negócios com a Índia, a nossa relação ela é, digamos assim, simbólica. O ano passado, fluxo comercial entre Índia e Brasil não chegou à casa de 15 bilhões de dólares. Para você ter um contraste, com a China foram 171 bilhões de fluxo comercial. A Índia comercializa com a Europa 120 bilhões de dólares ao ano, com o Brasil 15 bilhões. O que significa que existe aqui, e esse é o segundo ponto da minha análise, uma oportunidade imensa de crescimento no comércio com a Índia. A começar pelo agronegócio. Nós já temos uma relação, digamos assim, de reconhecimento recíproco. Boa parte da nossa matriz do agro, às vezes as pessoas não sabem, tem origem lá na Índia. A nossa pecuária, Nelore, é o gado, o gir é um gado, né, uma raça, são raças, tanto no corte como no leite, que tem origem indiana. Nós sabemos que alguns dos produtos da nossa agricultura também são, de certa maneira, importados historicamente da Índia. Isso vale para a nossa fruticultura, como a manga, de certo modo a banana, que foi adaptada lá e depois trazida para cá, como também vale para o gergelim, entre outros produtos da nossa produção. Agora, se nós conseguirmos abrir um pouco o mercado, exportar mais bens para lá, dado a dimensão da Índia, quão pouco a gente participa desse comércio hoje, o potencial para o Brasil é imenso. Para começar pelo algodão, sementes, óleo de soja, feijão, a Índia é um grande consumidor, nós somos um grande exportador, frango, além dos próprios minerais críticos. Ou seja, tem uma janela imensa para ser construída e explorada nessa relação entre os 2 países. Pois é, inclusive com relação a tarifas também, né? Sem dúvida, Kelly. E aqui é onde a coisa começa a se tornar mais delicada, mas também mais estratégica. Porque nesses encontros existe sempre, eu diria, 3 níveis de agenda. Primeiro, uma agenda light, como a própria matéria informou, o presidente participa de uma cúpula, discute serviços públicos, futuro da regulação da inteligência artificial, tudo muito importante, mas, digamos assim, sem um resultado efetivo concreto. Depois, uma agenda comercial, importante. É a função do presidente caixeiro viajante, faz acordos, abre mercados, vende bens e também tenta abrir, através da redução de tarifas, novas oportunidades para a venda de novos bens. E aqui cito o primeiro exemplo do frango, onde nós temos a oportunidade de cada vez mais abastecer o mercado indiano. Mas existe, Kelly, uma agenda estratégica, que eu chamaria de uma agenda geopolítica, que na realidade do mundo hoje talvez seja a mais promissora e a mais influente do mundo. A Índia tem se posicionado como uma espécie de alternativa democrática ao capitalismo industrial. Então, o mundo olha para a China com uma certa desconfiança, a dependência da compra de produtos industriais da China é vista como uma vulnerabilidade na Europa, nos Estados Unidos, e a Índia quer ocupar esse espaço para dizer, olha, vem aqui, invista, a gente faz negócio, eu tenho uma mão de obra que hoje, curiosamente, tem um custo de trabalho inferior àquele que se encontra na China, tem condições competitivas muito claras, garanta o mercado, aqui você pode fazer negócio, crescer e daqui a gente vende para o mundo. Lá também, na Índia, acaba se tornando uma espécie de polo para novas parcerias para comércio de alimentos. Então, nós vemos a Índia, por exemplo, com um interesse muito claro na produção de biocombustíveis, aprendem, dialogam com a experiência do etanol brasileiro, ou seja, temos, através da Índia, uma espécie, curiosamente, de atalho para o mundo, uma parceria simbiótica
pode gerar benefícios diretos, mas abrir uma agenda geopolítica estratégica para o futuro do Brasil. Pois é, mas a Índia, nessa intenção, obviamente, de se tornar cada vez mais estratégica nessas parcerias, celebrou um acordo de livre comércio justamente com a Europa. Como é que esse acordo pode impactar a gente aqui no Brasil, hein? Kelly, infelizmente, eu acho que pode ter um impacto significativo. E aqui, primeiro, é importante entender do que se trata. Então, primeiro, nós falamos da nossa relação com a Índia, importantíssima. Agora, nós estamos falando sobre o quebra-cabeças global. A União Europeia negociou ao longo de anos uma parceria de livre comércio com o Mercosul, que é esse acordo União Europeia-Mercosul, que agora está sob análise do Parlamento Brasileiro para aprovação e também em discussão na Europa. Ao mesmo tempo, a Europa também negociava um acordo de livre comércio com a Índia, que foi alcunhado, digamos assim, pela líder da Comissão Europeia, a presidente Ursula von der Leyen, como a mãe de todos os acordos comerciais, que na prática cria o maior mercado de livre comércio do planeta, unindo os 1,4 bilhão de cidadãos indianos à população da Europa, em torno de 400 milhões de pessoas, que cria uma oportunidade de investimentos imensa. E aqui coloca no colo da Europa uma oferta para resolver vários dos gargalos que a Europa possui, por exemplo, para exportar boa parte dos seus bens industriais, hoje dada a competição que a indústria europeia enfrenta dos Estados Unidos e da China, oferecendo assim uma rota para investimentos na Índia, onde ela pode criar um substituto para vários dos bens que hoje ela acaba importando da China, de quem ela tem uma desconfiança, e, portanto, a Índia parece satisfazer as demandas mais urgentes da Europa, sem, em contrapartida, tocar na ferida europeia, que é a exportação de alimentos. Então, num acordo com a Índia, os bens agropecuários, em grande medida, ficaram de fora. O que significa? Se a Europa tiver que priorizar um dos dois acordos, a tendência é que ela primeiro aposte no acordo com a Índia. Veja só, como na história, antes de vir para as Américas, a Europa vai ao Oriente. Parece que agora essa história se repete. O que a gente espera, Kelly, é que do mesmo modo que poucos anos após os europeus, em particular os portugueses, depois os ingleses, irem para a Índia, também vieram para as Américas, isso aconteça agora nas negociações comerciais também. Primeiro se aprova um acordo de livre comércio entre a União Europeia e a Índia, mas nada disso exige que a gente exclua ou que não celebre um acordo comercial análogo com o Mercosul e, portanto, ao fazer isso, criar uma triangulação imensamente poderosa no planeta. Aqui está, portanto, digamos assim, a esperança e a oportunidade, mas verdade seja dita. A tendência é que hoje, na realidade, o acordo do Mercosul com a Europa é visto com uma certa desconfiança em função da competição com a agricultura. O acordo com a Índia não traz isso. Por outro lado, traz um imenso mercado de consumidor à disposição dos produtos industriais europeus. Pois é, e nessa viagem também, obviamente, o Brasil busca por investimentos, mas a gente tem aqui alguns impasses jurídicos que podem dificultar a vinda desse investimento aqui para o Brasil? Eu considero esse tema absolutamente central, Kelly, porque é evidente que o Brasil, quando vai ao mundo e dialoga com líderes e discute possibilidades de proximidade comercial, a gente quer vender, mas a gente também quer que esses países, quando possível, invistam no Brasil para gerar emprego, trazer tecnologia e promover o desenvolvimento aqui em casa. Com a Índia não é diferente. E um dos temas dessa agenda do presidente Lula, com lideranças indianas, é a indústria de tecnologia avançada, em particular a exploração dos chamados materiais críticos, que estão na base da indústria energética, de baterias, de computação avançada, assim como de armamentos militares. E hoje a Índia tem a expectativa de aumentar enormemente a sua demanda por materiais críticos nos próximos anos. O país é parte de uma aliança estratégica que envolve 14 países no Ocidente que querem construir uma rota para diminuir a dependência da importação desses materiais, que hoje são basicamente providos pela China quase que exclusivamente, e tem inclusive apostado em parcerias para realizar investimentos no Brasil. Aliás, uma indústria indiana celebrou há pouco uma parceria de investimento de $200 milhões para explorar o lítio no território brasileiro.
Qual o desafio, Kelly? Hoje, no Brasil, a gente sabe que algumas das condições básicas para o investimento estão, digamos assim, em suspenso. Houve uma decisão tomada no final do ano pelo Supremo Tribunal Federal que flexibilizou o direito de propriedade no Brasil, dizendo que terras no interior, nos próximos 10 anos, onde eventualmente haja algum laudo antropológico que aponte a presença de vestígio indígena, poderiam ser desapropriadas para efeito de criarem-se novas reservas indígenas no Brasil. Pense na posição do investidor. Eu vou colocar o meu recurso nessa área para explorar esses materiais críticos, para criar uma indústria de alimentos, e daqui a 6, 7, 8 anos, algum impasse jurídico pode colocar o meu investimento em risco. Do mesmo modo com o licenciamento ambiental. O Brasil aprovou uma lei que tem seus méritos, flexibiliza, avança, convida o investidor a trabalhar e investir no Brasil. Porém, essa lei hoje enfrenta 3 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A verdade é que ninguém sabe ao certo qual lei, em última análise, organizará a licença para os empreendimentos privados no Brasil. Quando isso aconteceu com o Código Florestal, e aqui eu termino, Kelly, houve um conjunto de ações na Justiça, o Código foi aprovado em 2012. O último caso transitou em julgado em 2023. Foram 11 anos. Imagine, 11 anos de discussão sobre se alguém tem ou não tem direito de propriedade, se posso ou se não posso fazer investimento privado no Brasil. Para fora, a gente quer se abrir ao mundo e atrair investimento. Para dentro, a mensagem interna nem sempre é a mais convidativa para que os outros venham fazer negócio aqui. Pois é, né? Veja só o tamanho do desafio. Agora, Daniel, em relação à Coreia do Sul, se a gente puder fazer um recorte também, olhando para o agronegócio, quais são as possibilidades? Bom, a Coreia do Sul também é um parceiro estratégico importante para o Brasil. Nós sabemos que é uma potência, um tigre asiático, especialmente no setor de tecnologia. Tem feito investimentos significativos no Brasil ao longo dos últimos anos e há uma grande expectativa de que a gente possa abrir espaço para ampliar a venda de proteína animal para a Coreia do Sul. Nós sabemos que o Brasil já é hoje o principal, não só produtor, como exportador de carne bovina. Nós enfrentamos ao longo dos últimos meses uma dificuldade, dado a imposição de cotas pela China, que constrange a abertura para nós vendermos a nossa produção, e a partir daí o Brasil tem agora uma espécie de corrida contra o tempo, ao longo dos próximos meses, para abrir mercado, para cada vez mais vender, inclusive, uma parte dessa produção que originalmente seria destinada à China. A Coreia do Sul aparece como uma dessas oportunidades, um dos caminhos com os quais o Brasil pode abrir espaço para vender alimento barato, construindo, assim, uma sinergia. Aprendemos, de certo modo, ou ganhamos com investimentos, com tecnologia deles, ao mesmo tempo, também oferecemos alimento barato para a sua população. Creio que essa é a estratégia principal com a Coreia do Sul, naturalmente, também se considerando aqui possibilidades de tecnologias avançadas e, outra vez, veja só, a exploração de minerais críticos. Pois é, a gente lembra aqui que, inclusive, o governo dos Estados Unidos conversou bastante com a Índia, com a Coreia do Sul, pressionando por investimentos, por parcerias, enfim. Então, a gente tem concorrência pesada e como você colocou aqui para a gente, temos desafios externos, mas também internos. Posto tudo isso na mesa, o que a gente pode esperar dessa reunião, dessa viagem da comitiva do Brasil por esses 2 países, hein? Kelly, ao longo dos últimos anos, nós percebemos que essa tensão entre Estados Unidos e China criou, em um conjunto de potências médias nesse interior, uma espécie de corrida por novas frentes de amizade e colaboração de comércio. É o caso da Índia, é o caso da Coreia, é o caso da Indonésia, dos países do ASEAN, assim como é o caso de países aqui na América Latina, como o próprio México, a Argentina e também o Brasil. Nesse ambiente, Kelly, todos estão conversando com todos. Todos querem abrir mercado e ver de que maneira é possível construir sinergias e com isso sair ganhando, com mais trocas comerciais e investimentos de lado a lado. Tem uma expressão no agro que eu acho muito boa, Kelly. Nesse jogo, quem chega primeiro bebe água limpa. Eu acho que o Brasil, sinceramente, poderia ter feito essa visita, junto com essa grande delegação à Índia, antes. É verdade que o presidente Lula se encontrou com pelo menos 4 ou 5 vezes com o presidente Modi apenas nesse último mandato. De todo modo, o momento é um momento fundamental, em que todo dia, toda semana conta. As instabilidades também são um convite para novas parcerias, novas relações. E é importante olhar e reconhecer as direções que o mundo está seguindo. A Índia
é um caminho do futuro. Vamos para a Índia. Pois é, vamos para a Índia então. Vamos ver o que a gente volta de saldo, né? Com que saldo a gente volta dessa comitiva, dessas reuniões, dessas viagens. E claro, a gente sempre focado aqui também no nosso agro. Daniel, é importante demais ter a sua análise sempre, viu? Para dar esse panorama ampliado para nós. Um bom dia, obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Mas eu acho que a gente pode esperar um conjunto de bons anúncios e bons acordos, viu? Então vamos ficar otimistas. Exato, otimismo sempre. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!